Olá você, tudo bom? Estamos aqui de volta nesta quinta-feira maravilhosa com o nosso Prosa Positivo, seu melhor podcast. Olha só, tô de boa hoje, hein? Agora, só para não dar spoiler antes do tempo, já segue, compartilhe, curte, ainda não, tá esperando o quê? Clica logo no sininho aí, se inscreve, já manda pros amigos e passa a acompanhar a gente, porque você vai ter o melhor conteúdo de podcast às quintas-feiras aqui conosco no Prosa Positiva. E hoje, obrigada. Maravilhosa. E pra gente não perder o costume, Apresentadora ela. o nosso... É mesmo? Nossa. Eita, como é apresentadora. Como é apresentadora. É o da moda. E o nosso podcast Prosa Positiva, que é sério, Porém divertido. A gente Já não deu podia pra deixar de perceber. fazer isso, né, gente? Senão não é a mesma coisa. O que a gente combina se a gente nunca faz o que a gente combina? A gente combinou uma coisa antes de começar maravilhosa, já mudou tudo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Volta pro personagem agora. Se você não acompanhou a gente no episódio passado, que foi o episódio 1 da terceira temporada, eu já digo de cara que você tá muito arrependido. Então, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa terceira temporada, porque hoje nós vamos falar sobre arrependimentos. Eita, ficou até sombrio. Tadã. Eu já falei que tem que ter a musiquinha. Gente, eu sou minha primeira inteligência musical. Não rola um clap hands, Tem que ter. um sonoro aqui. Vamos trazer um Alexa aqui. E daí na eu vou próxima. entregar a posição de apresentadora para a nossa Luana Simas. Que tá arrependida, gente. Por isso que ela não Tá começou o arrependida. programa. Arrependida. De tudo Mas que ela ouviu não no é episódio arrependida por anterior. ter vindo aqui. Não, jamais. Oh, coraçãozinho. Jamais. Que, inclusive, a gente já pode dar spoiler dela? Eu já ia Da falar que participação, né, arrependida então. por, né? Vai. Cheguei, Falo, mas já vai, não estou- vai. Cheguei, mas já estou indo. Não sei quando gente, volto. Mas ela fica até o final desta temporada. Ela que Isso. lute. Ela que lute. Calma, olhinho se encontrando agora. Calma. É Pelo lugar dessa verdade. conversa. Então, eu estou passando o microfone e o bastão para a nossa apresentadora oficial deste episódio E vamos para lá, conduzir né? o bate-papo de hoje. Bate-papo de hoje é tenso. Arrependimento, minha gente. Ah, se arrependimento matar. Ah, se arrependimento Tava todo mundo matasse. Quem nunca se arrependeu de algo? Ixi. Começa por onde? Por ordem Começa por alfabética? onde, Por data né? de acontecimento? Melhor nem começar. A gente vai ficar reflexivo igual os episódios anteriores. O episódio anterior, episódio né? anterior mexeu, Gente, hein? volta lá, vai, pra não ficar arrependido. Não. A Boa. final Por do favor. episódio anterior tá incrível. E tem que assistir pra poder vir pra cá. Pra Sim. se sentir arrependido, senão Tá não vai fazer aqui sentido. e não assistiu lá, volta, tá começando errado. Isso, porque não tá arrependido ainda. Vai ter Não que, tá. tem que vir pra esse episódio Pra já se arrependido. arrepender. É isso aí, né? Porque quando se Exatamente. arrepende, muda alguma coisa, Isso. né? Faz uma É. nova ação e tal. Olha, Sei. se destruímos alguém no episódio anterior e aquela pessoa saiu do episódio arrependido, cara, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Tem que vir pra cá. É. Pra gente tentar Pra eu ajustar e consertar alguma consertar coisa esse Pra aqui. negócio. consertar, minha gente. Vai Então lá, tá tudo Lu. certo. E se não se arrependeu, volta Se arrepender. pra se arrepender e vem pra Se não, cá. olha, se não se arrependeu, tá tudo errado. Tem que assistir Tem de que novo. assistir de novo, se arrepender de alguma coisa pra poder assistir esse Anota no episódio. caderninho. É isso, é sobre Boa. isso esse programa. Se É você sobre não isso. vem pra esse episódio arrependido, Não adianta. tá errado. Tá errado. Não assistiu o primeiro. Direito. Nem vem, volta. Volta, assiste, depois de retorna. Pronto, só vem pra esse episódio quem tá arrependido, os arrependidos. Se não tá Aproveita e errado. curte pra gente saber quantos arrependidos tem aí. Ai, vamos Já fazer conta pra tudo. gente aí quantas vezes na vida você já tá Curte aqui acumulando aí. embaixo. Eu não sei por onde está, mas curte, entendeu? Coloca aí pra Inscreve gente, no por favor. canal. Levanta a mão, arrependidos. Arrependidos. E compartilha com aquela pessoa que você sabe que também está arrependido. Oh, meu Deus. Ai, Deus. Junte-se a nós. Isso é nóis. Você não está sozinho no mundo. Não. Aí manda assim, ó. Eita, como tá arrependido. É.
Boa. Ai, meu Deus. Hoje tá mais divertido do que o normal, Então, vai. pronto. Hoje tá mais divertido que o último episódio, né? É, o último já foi terminando, tá todo mundo... Uou. Oi. Reflexivo. Saindo daqui pra terapia. Ok. bom. Oi, Deixa eu- terapia. Isso. Vamos lá. Enquanto a Lu se recompõe, ela tá chorando. É arrependimento, Lu? É, se matasse. Ah, se arrependimento matasse. Ai, Ana, vamos lá. Tu consegue me responder o que é o arrependimento? Eita. Ficou até quente aqui, olha, Gente, rapidamente. Ficou. Seria aquela Seria. condição, aquele ato entre o que eu quis, imaginei e gostaria para aquilo que eu realmente fiz, ou recebi, ou vivi. Penso eu que pode ser isso também. Mas olha só uma coisa interessante que eu li a respeito de arrependimento. Inclusive, é um tema... Quer dizer, não que eu não esteja arrependida de muitas coisas, quero deixar isso claro. Ai, vai ser difícil. Esse negócio vai ser complicado. Mas é porque quando a gente vai para estudar o tema do podcast, né? A gente vai assim, séria, sabe? Séria, assim. Vou lá estudar e eu digo... olha. Gente, eu tô a Nossa Senhora do Arrependimento, porque o que eu tenho lido sobre arrependimento, que eu tenho Não tá estudado escrito. sobre É. isso, não tá escrito. E aí tem uma definição bem curtinha no autor que a gente estuda, e que ele diz o seguinte, ó. O arrependimento é a habilidade de imaginar possibilidades. Uou. Quantas vezes nós já nos pegamos imaginando possibilidades, às vezes inúmeras, para uma única situação? É aquele famoso se? Ah, e se? E se tivesse sido assim? E se eu tivesse ido por outro caminho? Agora, isso também influenciado e afetado diretamente pelo nosso poder de decisão. Porque o e se, ele só toma forma, né? Se não, aí fica mais crítico esse negócio. Toma forma quando a gente decide. Sabia que o ato de não decidir também é uma decisão? E também gera um arrependimento. Também. Ave Maria. Eita! Porque se a gente decide por algo que não deu exatamente certo, não deu match com aquela aspiração, com aquele desejo, com aquela expectativa que a gente criou, gera um arrependimento, né? Mas, assim, se não deu certo... E sabia também, que é uma outra coisa que eu vi, assim, muito rapidamente, até quando dá certo, Você pode estar ainda arrependido. a gente pode estar arrependido. Tipo assim, gente, eu fiz esse negócio para não dar certo. E deu. Lascou-se. Se arrependeu do mesmo jeito. Ou seja, é uma quebra, uma discrepância, né? Entre o que nós aspiramos, desejamos, intuímos ali como expectativa e aquilo que efetivamente a gente conseguiu trazer para as nossas vidas, ou como vivência, ou experiência, ou enfim, ou que você realmente entregou para o mundo. E é algo que afeta todo ser humano. Não tem um na face da Terra. Acho muito difícil ter, Não mas existe. não existe. Até onde a gente pesquisou, buscou ali informação, Não existe um não ser existe que um ser humano que não tenha ali uma coleçãozinha particular de arrependimentos. Eu acho que não tem nem estudo por isso, porque por se tratar de uma emoção... É uma condição humana. É uma condição É humana. uma condição humana. Não existe quem nunca tenha se arrependido de algo. Assim como não existe quem nunca tenha estado triste, frustrado, feliz, Uhum. né? É inerente que em algum momento da nossa vida a gente vai se arrepender de algo. E tem um ponto a mais que eu colocaria, assim, só para ficar aí no nosso caderninho. O arrependimento ele é tido como uma consequência. Ele faz parte desse processo entre a aspiração, o que eu desejei, o que a minha expectativa construiu, o que eu obtive aqui como resultado. Então, é consequência, o que pode ser positivo ou não. Agora tem muita coisa aí bacana dentro disso também. Tem, gente. É só para deixar aí, deixando 3 vocês dias um eu pouquinho falo mais de- felizes, tá? Pra que serve, então, se arrepender, minha gente? Vai. Pra que... Ah, sou eu? Ai, desculpa. Gente, pode ficar confuso agora. Pô, então quer dizer que tem objetivo? Talvez, para a gente responder isso, a gente precise perguntar primeiro por que a gente sente.
Eu acho que Tá, esse viés aí é mais interessante para fazer sentido O complemento. para que serve. Então, Porque senão a gente pode dizer assim, então tem que ter um objetivo de arrependimento para tudo. Não, calma. Calma. Então, por que a gente sente, né, o arrependimento? Primeiro, porque ele é uma condição humana. Se ele não fosse importante por algum motivo, ele não existiria na nossa existência. Ou nós não daríamos valor a isso, né? Exatamente. Mas a gente se arrepende, ou a gente tem essa emoção do desapontamento, né? Do desejo de ter algo e não ter recebido isso, porque a gente se acha o dono da bola de cristal. Essa é a frase, a expressão que eu denomino, assim. A gente se arrepende de algo porque a gente cria uma ilusão de que a gente sabia qual seria o resultado da nossa decisão ou da nossa escolha. Por isso que a gente se arrepende. Então, imagina que você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo, você vai avaliar as possibilidades. Quando você avalia essas possibilidades, você está avaliando ela com o nível de informação e conhecimento que você tem naquele momento. Ok? De posse daquilo, você toma uma decisão. Essa decisão, ela tem 50% de chance de dar o resultado que você programou e 50% de chance de não dar esse resultado. Dependendo do nível de variáveis que você tem para tomada de decisão, isso pode ser maior ou menor. Só que nunca é 100%. Não existe 100% de certeza em nenhuma tomada de decisão. Porque as variáveis... Até que ela se concretize. Exatamente, porque as variáveis, elas são infinitas. Então, quando eu decido algo, eu vou ter um resultado. E aí, se aquele resultado não vai de encontro com a minha expectativa, eu entro num ciclo de pensamento que eu sabia a resposta antes, mas eu tomei a decisão de fazer a escolha errada. Isso é real? Não. Não. Eu decidi comprar esse carro. Agora eu estou arrependido. Possivelmente tem alguém falando para você 51 mil coisas que fariam você, naquele momento, tomar uma decisão diferente. Só que naquele momento você não tinha essa informação. Logo, você não poderia tomar uma decisão diferente. Então, quando a gente se arrepende, e isso está muito relacionado ao que a gente conversou no episódio anterior, dos padrões que são estabelecidos para gente, dos padrões que você não pode errar, você tinha que ter todas as informações, de que errar é ruim, é incapacitante. Você parte do princípio que você sempre tem que ter a resposta certa. Só que isso não é real. Então, por esse motivo que a gente se arrepende. E se o arrependimento não existisse, a gente não desenvolveria forças que são importantes para a nossa jornada, como a prudência, o critério. Por que as crianças... É importante para as crianças se arrependerem de algo e entender que o arrependimento e que o erro foi positivo? Porque ela vai conseguir, na próxima tomada de decisão dela, não tomar uma decisão emotiva, passional. Ela vai avaliar dados e fatos, ela vai segurar um pouquinho o prazer momentâneo que ela teria se ela fosse resolver aquele negócio rápido, para avaliar perdas e ganhos. E aí, fortalecer o erro, o desafio, o quanto tem de aprendizado nisso lá, quando a gente estava falando sobre autoestima, é o que ajuda a gente a se arrepender e prontamente agir para a mudança. Porque o normal, que é o que a gente aprende, que não pode errar, que você tem que ter sempre a resposta, é quando eu não tenho o resultado que eu espero, eu me autoflagelar, me autopunir. Aí eu fico ruminando aquele negócio. Podia ter feito diferente, porque se eu não tivesse casado, porque se eu tivesse escolhido uma outra faculdade,
Tem gente que Porque tá se eu com... não tivesse aceitado essa proposta de emprego... tá há 60 anos já falando porque se eu tivesse feito outra faculdade na minha vida. Cara, se na hora que ela percebeu isso, porque o arrependimento ele serve para essa análise, tivesse, ao invés de ruminar e de se flagelar, ela tivesse ido pro autocorrigir, ela já teria feito uma outra faculdade. E poderia descobrir que não era aquilo. E tá tudo bem. Exatamente. E aí vai pra Dava outra. tempo de E fazer exatamente. várias. Ou então desiste da faculdade e vai viajar. Isso. E Então, tá tudo é bem, por né? isso Tá tudo que a certo. gente sente o arrependimento. Porque a gente acredita, ou foi ensinado pra maioria de nós, que a gente tem que ter sempre todas as respostas. E quando é ensinado que eu tenho que ter todas as respostas, normalmente eu fico no autoflagelo. Quando me foi ensinado que eu posso errar, que existe a possibilidade da mudança, eu parto para autocorreção. Então, a gente chama de arrependimento produtivo, né? Um arrependimento ótimo que ele veio, próximo. Esse próximo. que a gente quer, né? Exatamente. E que você não entra em sofrimento, não vai ficar ali nesse processo de Ruminando. ruminação. Você começou a falar sobre para que serve. É. E aí eu acho que são dois pontos bem interessantes e bem distintos, né? Quando você pode optar, né? Também é uma tomada de decisão. Se você vai usar esse arrependimento como uma muleta ali para servir de, mais uma vez, né? Não vai ser protagonista. E aí você vai se apoiar nisso o resto da vida. E isso vai te impedir de crescer, de se desenvolver, de tomar outras novas decisões, porque vai te colocar, inclusive, não numa zona de conforto, mas numa zona de medo e de se sentir limitado por conta dos riscos. Porque quando a gente para olhar aquela situação, para tomar a decisão se a gente vai fazer ou não, em algumas situações a gente também não tem todos os parâmetros de risco que aquela situação apresenta. Na Então, maioria na maioria das delas, vezes, né? Claro, tem situações que você tem tempo, tem conhecimento, tem alguém que está ali junto te orientando e que vai te colocar tudo isso. E o outro caminho é justamente quando a gente, com esse arrependimento que a Lu antecipou aí, a gente consegue seguir em frente. Ou seja, gera aprendizado. Eu consigo olhar esse arrependimento e dizer assim, beleza, já sei pelo menos que esse não é o melhor caminho. O mínimo é eu pensar numa outra rota. Na PNL, quando a gente estuda, quando a gente olha isso, a gente fala que se tiver difícil para alcançar o resultado, reveja a estratégia. E não necessariamente mude ou desista do objetivo. Então, se de repente, naquele momento, aquela tomada de decisão, aquele caminho que você tomou, a alternativa que você construiu não foi a melhor ou não trouxe o resultado que você gostaria, no mínimo que trouxe foi aprendizado. Você já sabe que aquele não é o melhor caminho, ponto. E agora, o que você vai fazer ou como você vai fazer, que outras alternativas você pode construir de forma saudável, né? Ou pelo menos minimizar todo esse impacto na sua vida, para que isso não afete para que você caminhe. Quando a gente fala nisso, me vem rapidamente os conceitos lá do mindset fixo e mindset de crescimento que a gente pode incluir na pauta aí para conversar. Mas para mim fica muito claro. Quando você fala do arrependimento produtivo, para mim eu acabo dando características do mindset de crescimento. Sim. Errou, falhou, não foi o melhor caminho, tô arrependida, beleza, mas segue. E aí, quando eu olho a galera, assim como nós que somos empreendedoras, a gente tem muito disso, né? A gente vai lá, faz um plano de negócio, faz isso, faz aquilo e tudo. Nem sempre tudo que a gente imaginou em 4 anos de empresa aconteceu exatamente como a gente desenhou lá no começo. Ou então, no início de cada ano, com planejamento estratégico. Isso é muito comum nas empresas, inclusive. Né? Então, quando a gente olha a carreira da gente, de verdade, você que vem lá e fez o ensinou, né? Fez a educação básica, fez vestibular, fez a faculdade, seguiu o fluxo. Vamos pegar o modelo da educação, né, que a gente tem no país. Chega, tá terminando lá no último período. Enquanto supervisora de empregabilidade, eu visitei inúmeras turmas finalistas numa instituição de ensino superior aqui em Manaus. E aí, quando eu perguntava assim,
Me falem aí quais são os planos, o que é que vocês imaginam, o que é que vocês têm desenhado como plano de carreira, último período e tal. E tinha uma galera assim na sala que não sei o que fazer com isso. Uhum. E era o último período da faculdade. E aí teve também, eu vi várias vezes do tipo, não sei o que fazer com isso, não sei nem o que eu estou fazendo aqui ainda e já estou arrependido de ter feito o investimento de tempo, energia e dinheiro. E já deve estar arrependido há muito tempo. E já isso vem Né? de algum tempo e aí não, Não tomou a mais uma decisão. vez, né? Não trabalhou a questão, qual foi o termo que você usou ainda há pouco? Que é de reconstruir, não, Autocorrigir. autocorrigir. Uhum. E aí isso é importante. Então eu acho que nesse momento, quando a gente fala para que serve, eu acho que traz clareza. Uhum. Porque tecnicamente a gente não sabe o nome disso, né? Da autocorreção, do arrependimento produtivo. A gente não sabe. A gente olhou, entendeu que não deu certo, ok, eu vou seguir, beleza. Então eu acho que hoje é muito mais uma questão de trazer luz a isso. Por isso que eu achei que o tema realmente foi extremamente pertinente. Então tem dois caminhos, amigo. Ou você realmente ancora no passado, nesse presente hoje, que amanhã vai ser passado, e não caminha. Ou você toma isso como aprendizado, vai doer, vai passar, vai ressignificar, mas vai avançar. Eu acho que uma coisa legal, Ana, da tua fala, e que me leva a uma reflexão que eu acho que pode ser produtiva e assertiva para um monte de gente, é que normalmente a gente se arrepende quando os resultados não são realmente as nossas aspirações, aquilo que a gente estava imaginando. Nesse momento, a gente cria uma modalidade de pensamento. E a modalidade de pensamento mais comum nesse momento, e é o que eu realmente tenho visto bastante no consultório, é a mentalidade de que eu não tenho capacidade para tomar decisões certas. Então, um erro, né? Um arrependimento, ele cria em você essa mentalidade. A mentalidade que não importa o nível de informação que eu tenho, não importa o quanto as pessoas vão me ajudar, todas as minhas decisões vão ser decisões que vão me levar para um caminho que eu não queria estar. Uhum. Começa até a imaginar tudo que já fez e só vê Pronto. coisa E foi aí, errado, né? e aí é o arrependimento que paralisa. Uhum. É o arrependimento. Nossa, aí é muito ruim. Sim. E é bem É comum. destrutivo mesmo, né? E é bem comum. Eu tenho. Assim, acabo tendo muitos exemplos nesse sentido e tenho estudado bastante sobre arrependimento, porque, por incrível que pareça, acho que o consultório ele é sazonal. Assim, tem um momento que é todo mundo em depressão, tem um momento que é todo mundo arrependido, tem sabe? Tem uns Burnout. tem uns focos muito específicos. Não sei, deve ter alguma explicação aí astrológica para isso. Mas é comum, assim, no manejo com alguns pacientes, ouvir, nossa, eu me arrependo tanto de ter feito isso. E aí eu olho, a pessoa continua fazendo isso 5, 10, 15 anos depois. E aí, quando a gente vai explorar o porquê não se autocorrigiu, é esse pensamento estabelecido. De incapacidade. De incapacidade de tomar a próxima decisão que eu tomar, mesmo que seja fazer algo diferente, vai me gerar uma consequência ainda pior. Ela não consegue pensar numa consequência que possa ser melhor, né? então permanece naquela ruminação, naquele Uma projeção sofrimento e irreal, naquela né? dor. Porque, mais uma vez, mesmo que eu tome a decisão de fazer a mesma coisa, tipo assim, manter o objetivo em outras condições, eu posso sim produzir um resultado diferente. Exatamente. E aí, consegue pensar que é meio louco, assim, alucinante, o fato de que não vou dizer todas, porque isso seria uma distorção cognitiva, mas a maioria das coisas que nos paralisa, elas são pura e simplesmente fantasias. Elas são só pensamentos. É verdade. Elas não são reais. Não são reais. Não é Nós real. criamos isso. Então, E a gente, é aquilo que você falou, a gente valida, né? a gente vai buscar validar. Então, eu vou olhar qualquer decisão. Eu paro de olhar as pequenas decisões que eu tomei que foram acertadas e eu passo a validar só aquilo que não Isso. funcionou. Então,
voltamos 50 mil episódios, né? Autoconhecimento, processo terapêutico, esse olhar para dentro, esse tomar consciência clara e real do que você sente, do que você pensa, ele realmente impulsiona, e é o que a gente costuma entregar para os nossos clientes, ou na clínica, ou na área organizacional. Ele impulsiona você para um desenvolvimento potencial, né? Porque se cuidar, se conhecer, te leva a não ter arrependimentos no trabalho, no final da sua vida, né? E em todos os aspectos. Ou se tiver, saber contornar. Exatamente. E minimizar. Que era a vírgula que eu... Ai, gente, me perdoe. Minimizar arrependimentos desnecessários ou exagerados. Porque, mais uma vez, seu paciente lá continua fazendo... Quer dizer, o sofrimento, a pessoa permanece naquele ciclo vicioso, emocionalmente, psiquicamente falando. Né? Porque se sente incapaz. Exatamente. Então, se a gente consegue olhar o arrependimento... Agora, eu vou usar uma expressão entre aspas. É coisa minha e fala minha, gente. Com bons olhos... Né? Ou então de uma forma realmente assim, com mais clareza, com mais tranquilidade. Ana, eu tiraria consegue. as tuas aspas. Eu acho que a tua fala ela é assertiva e clara. O arrependimento, ele não deve ser enxergado como algo ruim. Ele é... Porque normalmente, eu acho que comumente A falando gente ou vê. culturalmente, o arrependimento é tipo assim, a prova de que aquilo... A prova de que você é Que ruim. você é mesmo. ruim naquele negócio. Gente do céu, eu fiz tudo, tava Tudo tudo planejado, errado. desenhado. Eu consegui estragar tudo. E se você pensasse que o arrependimento é a prova da tua coragem e de que você tentou? Mais uma vez, o que eu Pronto. faço com o que acontece comigo. Exatamente. Qual o valor que eu adiciono às minhas experiências, quer sejam elas de sucesso ou insucesso, que na verdade, se for um insucesso, pode ser um input para um novo movimento, que aí vai minimizar arrependimentos maiores e futuros. Se tudo acontece no nível de fantasia, se tudo acontece no nível de pensamento, se eu renomeio o arrependimento e passo a olhar para ele como algo que contribui para o meu desenvolvimento, todos os meus arrependimentos vão ser válidos. E eles vão me impulsionar para uma mudança muito mais rápida. Ah, pronto, gente, tô resolvida agora. isso. Pois é, Acabou. já ia dizer. Pode acabar agora o episódio de Caiu. hoje. Não existem mais arrependidos no mundo. Tá tudo Existe, resolvido. e ter arrependidos no mundo é o que transformou a nossa sociedade. As pessoas arrependidas foram buscar alternativas e transformaram o que a gente tem. De novo, é uma modalidade de sim. pensamento. E aí eu vou puxar a sardinha agora para mim, ou para nós, para o nosso modelo, que é a terapia cognitiva comportamental. Sim. A gente trabalha em entender cognição. Como você pensa sobre as coisas. A forma como você pensa sobre as coisas modula o teu comportamento. Então, eu vejo que são perguntas simples que a gente faz. Você está arrependido e está aí há 10 anos por quê? Ah, porque eu acredito que qualquer decisão que eu vá tomar, beleza. Que outros pensamentos você pode ter com relação a isso? Isso timidamente te coloca numa posição de caminhar para a autocorreção. Diferente de eu ficar lá ruminando aquele pensamento do realmente, eu só tomo decisão ruim, vai dar tudo errado, nananana. Nossa, a gente tá Verdade. muito filosófico. Tá demais hoje. Então, a A gente gente tá disse que ia assim, ser Mas a divertido, tá gente- ficando muito sério. Mas a gente já tá uns 10 quilos mais leve, né? Depois já de resolveu saber. metade dos problemas da humanidade. Aí, ó. Só a luz que a gente jogou no assunto já deu. Né? Lu, resgatar uma fala tua aqui que eu acho que serve até como um exercício, né? Que Bacana. você disse assim. A gente tem um arrependimento, a gente acha que não fez nada certo nunca na vida. Vale a pena a gente parar e, sei lá, anotar quando a gente estiver assim, ai, nunca fiz nada certo. Parar e pensar, o que eu fiz de certo mesmo? Deixa eu resgatar um pouquinho, né? Esse é um exercício Pra da trazer. TCC Vou falar, muito comum. vou falar do meu estágio. Questione o seu Fale. próprio pensamento. Minha supervisora de Orgulho! Nota estágio. Questione. 10. Orgulho da supervisora. Nota 10. Eita, que estagiária é essa? Eita, que estagiária é essa? Ai, gente, que orgulho. Pode terminar o programa, já ganhei. Mais uma pessoa iluminada pra cuidar do... Ai, que lindo. Cuidar das pessoas. Questione o seu pensamento. Questione o seu pensamento.
Exatamente. Quem quiser ter a Lu como mentora, pode, né, Lu? Olha, quem quiser uma supervisão de estágio, tamo aí. Abre parênteses. Olha aqui, ó. Presta atenção. Na psicóloga incrível que o mundo tá recebendo aí. Meu Deus. Mérito dela, que arrasa. Que é sagaz nas sacadas. Ana é incrível Isso aí. nesse sentido. Vocês arrasam. Orgulho. Isso, orgulho. Ficamos até emocionados agora. Tá bom, já rasgamos cedo. Vamos voltar pro foco. Então, exercício válido, né? Vale. Super. Super válido. Anota, gente. E eu anota. adoro escrever, gente. Pra mim faz muito sentido dar super certo. Possa ser que pra alguém não é escrever, pode falar a voz no Exato, celular. né? Deixa num bloquinho de voz ali com senha pra ninguém mais acessar, exceto... Dica do episódio anterior. Se você não consegue pensar em coisas que você fez e que deu certo, pergunta pra alguém. Isso. Pede Pronto. feedback. Boa. Porque tem gente que não consegue. E aí o exercício de casa é... Então agora procura aí 5 pessoas e pergunta dela o que você fez que foi muito incrível. Que decisão você tomou que foi acertada. E pasmem, eu tenho um paciente que volta e diz assim, Luana, sabe aquilo que eu te falei que eu decidi errado? Então, 5 pessoas me falaram que eu decidi Sério que foi certo. tudo certo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu Gente, falo, isso já pois é, aconteceu. De fazer algo que eu disse assim, que eu fiz? Aí as pessoas veem, nossa, Que incrível. olha só isso que você fez, tudo isso. Oi, super arrependida, Sério? gente. Arrependida do arrependimento É? agora. Gente Você do céu. sabia? Existe. Existe. A gente tava falando sobre isso no verdade, carro uma vez. Lembra? Um dia a gente verdade. saiu daqui e tava falando de arrependimento. Eu falei, Lu, o pior arrependimento que existe é de ter se arrependido. Não te falei? Gente, É verdade. Quebra-cabeça. A gente conversou sobre isso. O pior arrependimento do mundo é aquele que você se arrepende de ter se arrependido de alguma Porque não coisa. basta se arrepender. Tem que se arrepender do arrependimento. Eita, como se arrepende. Ai, gente. Michele nunca foi tão homenageada na vida, Michele. Royalties pra Michele. Bora. Curtam. Ai, Vou dizer pra ela, se prepare. Você vai ficar famosa. Fica famosa.